Olá, pessoal! Bem-vindos ao mais novo episódio do podcast Diversidade Literária, o podcast que celebra todas as vozes. Essa é a sua 16ª edição. Eu sou a escritora Divani Rosa e proponente do coletivo Diversidade Literária, que contribui para o fomento da literatura no Espírito Santo. Siga o coletivo no @Coletivo Diversidade ES e acompanhe seus variados eventos literários e culturais. Hoje temos uma convidada super especial em nosso podcast. Estou falando de Rafaela Marquezine, escritora, jornalista profissional, publicitária e especialista em marketing. Trabalhou na comunicação de empresas importantes. Destaque acadêmico de jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior J. Andrade. Foi vencedora de Prêmio Fiat de Educação. É autora dos livros A Menina que Gosta de Fazer Rima, Princesa Cacheada, Palavra Inspiradora, volume 2, Poesia e Ficção. Foi finalista no concurso nacional de poetas Sarau Brasil 2016, 2017 e 2019. É redatora no blog Palavra Inspiradora. Também é colunista no aplicativo da Igreja do Nazareno e mentora de escrita criativa no projeto literário Líderes Femininas na América do Sul. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafaela. Bora começar nossa conversa? E para começar, vamos falar um pouquinho da sua trajetória literária. Conta pra gente, como você descobriu sua paixão pela escrita e quais foram as influências literárias que mais marcaram sua trajetória? Olá, Divani. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Até porque eu não sei que horas que nosso ouvinte vai estar acompanhando o podcast. Então, primeiro, obrigada, tá? Muito obrigada por esse convite, por essa apresentação tão generosa e por me permitir, né, fazer parte disso com você. Tá? É um enorme prazer falar contigo, uma honra fazer parte do coletivo Diversidade e uma alegria participar dessa edição do podcast, tá? Tenho grandes expectativas para a nossa conversa, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável. E então, respondendo, né, a sua pergunta. Primeiro, eu quero dizer que nós temos muitas coisas em comum, hein, Advani? Além de escritoras, professoras, apaixonadas por livro, nós somos mineiras. Eu também nasci em Minas Gerais, fui criada em Minas Gerais, e apesar, né, de já ter morado muito tempo no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, eu preservo ainda o meu sotaque mineiro, e é uma alegria saber, né, que também compartilhamos dessa afinidade, digamos assim, né? Bom, respondendo a sua pergunta, a paixão, né, pela leitura, pela literatura, pelos livros, né, vem desde muito cedo, assim. A minha primeira lembrança é de ver o meu pai, ao chegar do trabalho, todos os dias, ele, antes de fazer qualquer coisa, antes até assim, de tomar banho, antes de jantar, a primeira coisa que ele fazia era se sentar no sofá e ler o jornal. Né? Em Minas tinha um jornal do grupo do estado de Minas, que era um jornal que se chamava O Diário da Tarde. Então, assim, ao contrário daquela tradição, né, do jornal matinal, esse jornal, no final do dia, entregava, né, um resumo das principais notícias. E o meu pai tinha esse hábito, e eu cresci vendo isso, e acho que intuitivamente eu fui inserindo, né,
a leitura como um hábito, né? E desde muito cedo eu gostava de ler. Sim, Rafaela, temos muito em comum. Além de sermos mineira, né, nós temos aí o amor pela educação, pela literatura, pelas artes, pela cultura, né? E eu fiquei emocionada ouvindo você falar do seu pai, desse exemplo, né, tão bacana que ele foi na sua vida. E eu fiquei imaginando assim, né, sonhando aqui, né? Quem dera, né? Se mais crianças tivessem esses exemplos, né? De um pai, né? Assim, leitor. Nossa, crescer com esse exemplo, com certeza faz a criança se apaixonar, né? Pela leitura. E mas eu quero seguir entrando um pouquinho mais, né? Dentro da sua trajetória. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como a sua formação em jornalismo e marketing influencia seu modo de escrever e se posicionar enquanto escritora. E aí você pode também já falar para a gente quais são a, as suas obras preferidas ou a obra preferida, né? Fala um pouquinho para a gente dessa obra. Então, Advani, realmente, os pais têm um papel essencial, né? Não só os pais, mas os pais, ou cuidadores, ou educadores, né? Qualquer figura, assim, né? De autoridade, ou que esteja ali, né? Nos cuidados com as crianças, seja, né? Sei lá, uma tia, uma madrinha, enfim. Quem está ao redor da criança tem, de fato, essa responsabilidade, né? De, com o seu exemplo, influenciá-las positivamente. Né, isso já era legal há muitos anos atrás, hoje em dia mais do que nunca, que hoje a gente tem realmente a tecnologia que rouba muito, né, do nosso tempo de leitura. Eu falo por mim, hoje eu já fui uma leitora voraz de ler um livro por semana. Hoje em dia, se eu leio um livro por mês, é muito. E é muito pouco, né? É muito pouco. Eu realmente adoraria ler muito mais que um livro por semana, mas eu percebo que o próprio telefone rouba muito da minha atenção e do meu tempo. Às vezes eu me disciplino que todas as noites, né, eu vou ler, sei lá, 20 páginas. E aí, às vezes, a gente abre o livro e aí aparece uma notificação no celular e nós somos tentados, né, a checar e conferir o que que é. E aí, às vezes, aquele tempo de leitura a gente acaba negligenciando. Então, como mãe, né, eu sou mãe de duas meninas, Maria Luísa e Giovana, e especialmente a Giovana, né, que é mais novinha, que está ainda na fase da alfabetização, eu me disciplino a ler com ela todas as noites. Então, a gente lê uma historinha, ou um conto, uma poesia, ou mesmo eu conto histórias, porque também são fontes, né, de aprendizado e disseminação, né, de conhecimento, e amplia o vocabulário, e é realmente um exercício formidável mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, né, como que eu fui parar, né, no jornalismo? Eu acho que exatamente por amar as pessoas, por amar as histórias das pessoas e por ter esse desejo mesmo de contar histórias, né? Agora, você me fez uma pergunta difícil, viu? A Divani, como que você pergunta para uma mãe qual que é o seu filho preferido? É perguntar isso para um escritor, né? Qual que é o seu livro preferido, né? É claro que eu amo cada uma das minhas obras, sou muito crítica com elas, tanto que eu nem gosto. Depois que imprimiu, eu nem gosto de ler de novo, porque senão eu fico com vontade de mudar alguma coisa, eu fico encontrando defeito. Mas assim, eu tenho, é claro, um carinho especial, né, por tudo que eu construí até aqui, né? Os meus livros Palavra Inspiradora tem, né, o volume 2 falam sobre fé, são mensagens devocionais e que marcam esse momento da minha vida. O Poesia e Ficção, né? É o meu livro de poesias, fala muito de amor, tem homenagens para pessoas especiais, né? Claro que também tem um carinho especial por ele.
Mas assim, mais recentemente, eu realmente desenvolvi, né, muito o amor pela literatura infanto-juvenil. Então, meus três mais recentes trabalhos são livros infantis, né? Então tem o Princesa Cacheada, né? Que acho que foi até ele que eu escolhi, né? Para apresentar no coletivo, que conta a história de mãe e filha que enfrentam juntas a transição capilar e que realmente é muito mais do que cabelo, assim, né? Para quem não sabe, transição capilar é quando você deixa, né, o cabelo natural, né? No caso, quem, sei lá, alisa ou faz progressiva, essas coisas, né? E deixa os cachos florescerem. E aí essa historinha conta como que mãe e filha viveram essa aventura, é a história de uma menina preta e foi uma homenagem para Maria, minha filha mais velha. É um livro, né, lindo, que eu amo essa história. Inclusive, ele já foi trabalhado em escolas na ocasião, né, em novembro, em que se comemora, né, no dia 20, o dia da consciência negra. Tem, né, a homenagem para Giovana, né, que foi a menina que gosta de fazer rima. E agora, mais recentemente, então, eu diria, não que é o meu favorito, porque eu amo todos, mas no momento está sendo o meu favorito porque é o mais novo, é o mais recente, é o que eu estou terminando de trabalhar nele, que se chama O Livro da Cecília, é o caçulinha, né? Se chama O Livro da Cecília, Pequena Guerreira, Grande Alegria, que é uma história para celebrar um aninho da Cecília, que é filha de grandes amigas aí de Vila Velha e está no forninho, né? Em breve será lançado. Então, se é para escolher um, vou escolher esse, que é o Caçulinha, que é o mais recente, o livro da Cecília, e que muito em breve será lançado. Ei, Rafaela, se saiu bem, né? Não tem uma preferida, né? Tá certo, é muito difícil, né, para um escritor escolher, né, uma de suas obras. Afinal de contas, todas são suas criações, né? Então está perdoada. E que bom que os ouvintes ganharam, né, com isto, porque ouviram você falar um pouquinho de cada obra. Isso foi maravilhoso. Foi muito bom conhecer um pouquinho, muito rapidamente, né? Mas um pouquinho de cada obra sua. E eu tive o privilégio, né, de receber esse esse livro aí da Princesa Cacheada e eu fiquei encantada com a história, gostei demais e eu observei que você parece se inspirar bastante, né, na família, né, nos amigos, enfim, o que mais te inspira, além da família e dos amigos? E outra coisa, é, a gente, né, tá aqui muito curioso, né, querendo saber como é o seu processo criativo. Você planeja tudo antes de começar a história? Ou prefere deixar a história se desenvolver quase que espontaneamente? Então, Adivani, inspiração é um assunto inspirador, não é verdade? E eu sou muito inspirada, inclusive, por essa palavra, né? Não à toa o meu blog se chama Palavra Inspiradora. Já vou até deixar aí o endereço, tá? Para quem quiser acompanhar, é www.palavrainspiradora.com.br. Lá tem um pouquinho da minha história, tem download gratuito de alguns livros, tem a lojinha lá, né, para comprar alguns livros, aqueles que eu estou comercializando atualmente, tem ainda, né, mensagens, enfim. Mas sobre, né, retomando aqui o que você me perguntou sobre inspiração. Então, não é uma fórmula, né? Assim, no meu caso, na minha escrita, não tem uma fórmula, não, sabe? Depende do momento, da situação, né? Muitas coisas me inspiram, né? Assim, o ócio,
para mim é muito criativo, assim, às vezes, depois de um momento, né, que eu tenho um período de descanso, ou um momento de contemplação da natureza, às vezes é algo que me inspira ao ponto de que me dá realmente, assim, isso, né, uma nova ideia, um desejo de começar um novo projeto, enfim. Mas, basicamente é isso, assim, né, as histórias, as pessoas, a família, tudo isso me inspira sim, mas também o descanso, o contato com a natureza, a contemplação do mar e tudo isso, né, são fontes de inspiração. Mas também não só coisas boas servem de inspiração, né? Às vezes aquelas coisas que nos entristecem ou que nos deixam indignadas, né? Mais recentemente eu tive essa experiência, né? Desafiada inclusive por você, né? No mês de agosto, para né, para que fosse uma iniciativa, né, no combate à violência doméstica, né, a dor me inspirou a escrever sobre isso, né, e escrever uma poesia que você generosamente, muito gentilmente, né, colocou aí nas redes sociais do coletivo Diversidade. Mas é isso, né, assim, as fontes de inspiração são muito diversas, não é verdade? Mas quando a gente tem, né, às vezes um assunto, ele vai sendo, eu acho que primeiro ele é gerado assim, né, no coração, né, com aquela curiosidade, aquele interesse, aquele desejo, né, de começar a fazer, escrever, e depois vai, né, para a cabeça mesmo com ações mais práticas, né, e aí, né, então tá, então como é que eu começo a escrever, né, por onde que eu vou começar, o que que eu quero trazer, o que que eu desejo com isso, qual que é o público-alvo, aí depois eu acho que vem perguntas mais práticas que norteiam isso, né, se eu posso dar um conselho para quem está nos ouvindo, comece a escrever. Eu acho que às vezes as pessoas ficam esperando assim, acham que vem uma inspiração, algo muito sobrenatural e que aquilo vai se desenvolver. E não, começa. Tenha, sei lá, papel e caneta em mãos, escreva um diário ou mantenha no bloco de notas do celular. Às vezes uma frase te inspira e você deixa ela guardada lá e em algum outro momento ela pode virar um conto ou uma poesia, né? Ou às vezes uma inspiração, uma história no futuro pode vir a virar um livro, né? Enfim. Excelente dica. E eu reforço essas dicas que você está dando, Rafaela. É isso aí, amigos. Não fiquem esperando a inspiração chegar para escrever. Escreva que a inspiração chega. E mesmo se ela não chegar, a gente escreve desacompanhado dela, né? Escrever tem muito de treino, na minha opinião, né? Também, né? Mas você falou do desafio, né? Que a gente está lá no coletivo Diversidade Literária, de escrita literária. E nós começamos esse desafio esse mês, usando o tema, né, da violência doméstica a partir do Agosto Lilás, né? E aí eu realmente fiquei assim impactada com o seu poema. É muito forte. É claro que a temática por si só, né, já é forte. Mas o seu poema eu fiquei assim admirada, né, de como você trabalhou bem ali com aquelas palavras, né? Você usou poucas palavras, me parece que escolheu a dedo, digamos, né? Porque usou poucas, mas causou muito impacto. E eu fiquei encantada com essa técnica sua. Eu queria pedir para você ler esse poema para a gente poder compartilhar aqui, né, com os nossos amigos, nossos ouvintes. Tenho certeza que eles vão adorar. E após a leitura, você podia contar para a gente que, já que você é mentora de escrita criativa,
no projeto Líderes Femininas na América do Sul. O que você considera essencial para quem quer desenvolver uma escrita autêntica e impactante, assim como a sua, assim como essa desse poema que você vai estar lendo aí para gente, né? Você faz a sua carteirinha na biblioteca pública né, da sua cidade e pode pegar os títulos gratuitamente, acho que até 2 exemplares por vez, e você pode ficar com o livro por uma semana, depois, se for o seu desejo, você renova, né? E é isso, é se manter ativo, lendo e escrevendo. E sobre o escrever muito, é escrever muito de verdade, é sem filtro, é sem pudores, é sem ficar escrevendo e apagando, não, é deixar mesmo a sua criatividade fluir e devagar e escrever aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua cabeça. Escreve, 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 escreve. Depois você volta, burilando, revisando, apagando aquilo que você acha que não está legal, reescrevendo aquilo que não está legal, mas também assim, nunca apagando em definitivo não, sabe? Eu às vezes vou arrastando para o final do documento, porque aquilo que às vezes você hoje acha que não pode aproveitar, às vezes vira depois, né, um outro escrito. A grande escritora mineira, né, de Divinópolis, Adélia Prado, diz algo nesse sentido, né? Ela diz que não pode se desperdiçar nenhum escrito, né? E ela conta que muitos dos poemas inéditos que ela está publicando agora, né? Ela já quase centenária, são frutos de um baú que ela encontrou com poesias que estavam riscadas, que às vezes não entraram naquele momento, que não entraram naquele livro, né, que não eram oportunas para aquela época, mas que hoje foram revitalizadas, né, ou requentadas, né, se assim preferir dizer. Mas enfim, então agora eu vou recitar essa poesia. Eu fico lisonjeada que você tenha gostado, viu, do meu texto. Fico realmente muito lisonjeada. Você, né, é uma mulher tão empoderada, cheia de habilidades, de dons e talentos, né, uma escritora tão respeitada. Lerei então. Sensação de angústia, dor no peito, medo, vergonha que não passa, silêncio que sangra, culpa. Críticas que doem, marcas ficam, ameaça. Grito que aterroriza, tentativa de anular, calar. Alma dilacerada, de tanto chorar, já não se reconhece. Medo de ficar, medo de ir, medo de recomeçar. Que esses versos sejam conforto e fortaleza. A poesia existe também para dar voz ao que dói. Denuncie a violência doméstica. Ligue 180. Nossa, gostei demais dessas dicas. Olha só, pessoas lindas, se não é demais essas dicas. Então, eu endosso. Precisamos acolher esse escritor que tem aqui dentro da gente, né? Esquecer um pouco o jeito de escrever do outro, né? E focar no nosso jeito, né? Em quem nós somos, que sentimos, exatamente o que você falou. Eu me identifico muito com a sua fala, com o que você pensa, com o que você escreve. Realmente temos muitas afinidades. E eu também quero lembrar aqui, além da Adélia, né, vários escritores, né, falam sobre a necessidade, né, da gente guardar as nossas escritas, que no momento a gente acha que não vale a pena, mas que depois pode vir a ser algo, né? Manuel de Barros também fala isto, e ele diz que ele tem um pote, né, um pote das palavras, onde ele vai escrevendo palavras assim aleatórias e vai guardando nesse pote. E depois ele usa em determinado momento, ele pega esse pote e vai tirando ali palavras aleatórias
E aí ele cria a partir disso, olha que bacana. Então, assim, é muito importante a gente guardar nossos registros, né? Que seja uma palavra, que seja uma frase, que seja uma ideia, enfim, pode ser útil em outro momento. Acredito nisso piamente. E que delícia! Não falei para você, gente, que era maravilhoso o poema dela? Que delícia ouvir esse poema. Ao mesmo tempo que, né, é forte, né, te abala, te arrepia, é, é muito bom o ritmo que ele tem, né? É maravilhoso, parabéns. E que bom, né, que a gente está podendo escrever sobre essa demanda, né, que é a violência doméstica e é uma demanda tão grave, tão urgente na nossa sociedade. Mas eu gostaria agora, Rafaela, que você falasse para a gente sobre como você vê o mercado literário atual em termos de inclusão e diversidade. Você acha que o mercado está aberto para acolher essas temáticas? Como que você visualiza essa questão? Eu acho que sim, que o mercado literário está aberto a acolher todas essas temáticas duras, mas que necessárias, né? É preciso realmente trazer luz e dar um protagonismo mesmo, muitas vezes, a quem não tem voz, né? Então, assim, quando a literatura tem a oportunidade de abordar assuntos tão densos, né? Quanto violência, saúde mental, né, violência especialmente contra as mulheres, ou mesmo racismo, bullying, todos esses temas são temas urgentes e que, bom, que o mercado está aberto, né, para acolher esses temas, para discutir esses temas, para falar a esse respeito, né? Para que se traga mesmo luz, cura, esclarecimento, né? Igual no caso, por exemplo, da violência doméstica, né? Muitas mulheres, às vezes, nem se dão conta de que estão sendo vítimas, até terem a oportunidade, né, de ler ou ouvir algo em que elas são despertadas, né? E eu acho, o Advanir, que o mercado literário está aberto não só em nível nacional, não, eu acho que é em nível mundial mesmo. Tanto que não à toa que um livro, agora não me recordo o nome da autora, mas o nome do livro é Assim que Acaba, que aborda, né, essa temática da violência doméstica. Não à toa, ele figurou entre os mais vendidos por meses. Né, foi tão assim um sucesso que se transformou, inclusive, em filme, né? E realmente aborda um assunto tão duro, mas ao mesmo tempo tão necessário, né? Que se traga mesmo informação, conhecimento e denúncia, né? É também um dos papéis, né, da escrita, né? Um dos poderes, né, da escrita, né? Dar voz a quem não tem voz. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? Não só com a linguagem escrita, né? Mas com muitas outras ferramentas e muitas outras manifestações, né? Inclusive a própria internet, né? Que hoje está abordando, né? Trazendo realmente consciência a essas questões, falando sobre, né, questões relacionadas à infância, à proteção mesmo, né, da infância. Nas últimas semanas, né, teve esse boom aí com a questão da adultização, né? É um tema realmente urgente e necessário. Eu acho que sim, que o mercado literário está aberto a acolher todas essas temáticas duras, mas que necessárias, né? É preciso realmente trazer luz e dar um protagonismo mesmo, muitas vezes, a quem não tem voz, né? Então, assim, quando a literatura tem a oportunidade de abordar assuntos
tão densos, né? Quanto violência, saúde mental, né, violência especialmente contra as mulheres, ou mesmo racismo, bullying, todos esses temas são temas urgentes e que, bom, que o mercado está aberto, né, para acolher esses temas, para discutir esses temas, para falar a esse respeito, né? Para que se traga mesmo luz, cura, esclarecimento, né? Igual no caso, por exemplo, da violência doméstica, né? Muitas mulheres, às vezes, nem se dão conta de que estão sendo vítimas, até terem a oportunidade, né, de ler ou ouvir algo em que elas são despertadas, né? E eu acho, o Advanir, que o mercado literário está aberto não só em nível nacional, não, eu acho que é em nível mundial mesmo. Tanto que não à toa que um livro, agora não me recordo o nome da autora, mas o nome do livro é Assim que Acaba, que aborda, né, essa temática da violência doméstica. Não à toa, ele figurou entre os mais vendidos por meses. Né, foi tão assim um sucesso que se transformou, inclusive, em filme, né? E realmente aborda um assunto tão duro, mas ao mesmo tempo tão necessário, né? Que se traga mesmo informação, conhecimento e denúncia, né? É também um dos papéis, né, da escrita, né? Um dos poderes, né, da escrita, né? Dar voz a quem não tem voz. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? Não só com a linguagem escrita, né? Mas com muitas outras ferramentas e muitas outras manifestações, né? Inclusive a própria internet, né? Que hoje está abordando, né? Trazendo realmente consciência a essas questões, falando sobre, né, questões relacionadas à infância, à proteção mesmo, né, da infância. Nas últimas semanas, né, teve esse boom aí com a questão da adultização, né? É um tema realmente urgente e necessário. É isso aí, Rafaela. Todas essas temáticas são muito urgentes, necessárias, e o nosso coletivo, não é à toa que tem o nome de diversidade literária, né? Tem o foco do fazer literário em cima da questão da diversidade, né? E a gente sabe o quanto é necessário e urgente levar conhecimento para as pessoas, porque às vezes ela tem muita informação, mas tem pouco conhecimento, né? E é isto. E fazer um trabalho em prol da diversidade via literatura é maravilhoso, né? Então, é como unir o útil ao agradável. E é uma pena, né? Mas a gente está se encaminhando aqui para os momentos finais. Acho que eu ouvi assim. Ah, é isso mesmo, meus amigos ouvintes. Chegamos ao final desse podcast e a gente vai, claro, dar a palavra para a Rafaela novamente, né, para que ela faça aqui, deixe suas palavras finais, a sua mensagem, né, para a gente. E mas eu também vou pedir que ela, antes de deixar a mensagem aí para os ouvintes, que ela faça a indicação de um livro, né? Uma leitora assídua como você, Rafaela, certamente tem uma boa indicação aí de um livro a fazer aos nossos ouvintes. E boa indicação de livro é sempre necessária, né? Então eu quero que você aproveite esse momento para fazer essa indicação de um livro aí que você acha, né, interessante, indicar, e usa mesmo o espaço para deixar a sua mensagem, né, para os ouvintes
Quero também pedir que você deixe as suas redes sociais, né? Para que a gente possa te seguir. E já vou pedindo aqui, né, gente? Ah, bora seguir a Rafaela nas redes sociais dela para acompanhar, né? Essa potência de mulher, essa escritora tão talentosa, né? Essa jornalista que é atuante. Então, bora segui-la, que a gente vai aprender muito com ela e vamos crescer junto com ela, tá? Vamos ficar atento aí às suas redes sociais. E a gente já vai dizendo que já estamos com saudade, né, Rafaela? Mas que foi também assim delicioso esse momento com você. Foi muito bom. A gente aprendeu muito. Eu quero agradecer pela gentileza das suas palavras, né? Em relação a mim, agradeço e reafirmar que sou sua admiradora e muito fã do seu trabalho. E é assim um prazer ter você conosco no coletivo Diversidade Literária. Faça aí agora as suas palavras finais. Obrigada. Acabou a. Boas conversas ficam com esse gostinho de quero mais, né? E parece que foi tão rápido, né? Mas ao mesmo tempo foi tão agradável e tão proveitoso. Então, para me despedir, eu quero indicar e honrar um escritor capixaba, o Marcos Bubac, e quero recomendar aí dois dos trabalhos dele que eu gosto e admiro muito, né? O livro de poesias, Pavoreses, que é incrível, denso, poesias fortes, e ao mesmo tempo ele tem uma escrita tão sensível e tão delicada. E também do Marcos Bubac, uma trilogia infantil que conta as aventuras da família encrenca. É divertido, é gostoso, é agradável, mas ao mesmo tempo traz tanto aprendizado sobre valores, princípios, respeito ao próximo, a vida em comunidade, respeito à natureza. É muito legal. Eu li recentemente com a minha filha mais novinha e foi uma leitura agradável, divertida. Ela ficou encantada e amou os livros. Bom, então me resta me despedir, né? E uma palavra que marca o nosso encontro é gratidão, né? Realmente é o que eu estou sentindo agora. Sou muito grata a você, Adivani, por essa oportunidade e reitero a minha admiração a você, ao seu trabalho, a sua contribuição com a literatura, né? Obrigada por fomentar a literatura, né? Com esse trabalho tão nobre que você faz, né? Tanto no coletivo quanto em outras frentes, né? Inclusive na Academia Vila Velhense de Letras. E quero encorajar aí as pessoas a seguir o coletivo, né? @coletivo Diversidade ES, né? Diversidade ES. Sigam aí e lá vocês vão encontrar, né, um pouquinho de literatura, diversidade, cultura, arte, né, não só do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro, né? Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade da gente se conhecer um pouco mais, da gente falar um pouco, né, sobre coisas que a gente gosta tanto, né? E foi um prazer enorme falar contigo, tá? Uma alegria, tá? E espero que quem ouvir o nosso podcast saia daqui com gostinho de quero mais mesmo, com gostinho de quero ler, com gostinho de quero escrever. Tem tantas pessoas que têm, às vezes, o sonho de publicar um livro e acham que isso parece
tão irreal, tão distante, mas na verdade, para publicar um livro só precisa de começar, né? E talvez você comece com uma palavra, com um título, com uma primeira frase, depois com uma introdução, com o primeiro capítulo, né? Até chegar ao fim e ver esse sonho se transformando em realidade, né? Se eu puder ajudar nesse sentido, vai ser uma grande alegria para mim, tá? E as minhas redes sociais, né? Já falei do meu blog www.palavrainspiradora.com.br e não sou muito atuante no Instagram, na atual conjuntura, já fui, inclusive renunciei a um perfil assim, que já tinha um número significativo de seguidores, mas por uma questão mesmo pessoal, de saúde mental, mas super recomendo que sigam, né, o coletivo Diversidade ES, mas o meu Instagram pessoal, embora eu não seja muito atuante, vai ser um prazer encontrar, né, com muitos de vocês por lá, é o Marquezine Rafaela. O Marquezine, eu vou soletrar, Marchezini, se escreve Marchesine, Marchesine Rafaela. E é isso, né? Espero revê-la em breve, espero abraçá-la em breve e espero que vocês tenham gostado dessa conversa e desse bate-papo. Muito obrigada mais uma vez, viu, querida? Um grande beijo. E é isso aí, queridos ouvintes. De fato, chegamos ao final desta edição. Voltar a agradecer, então, demais a Rafaela pela generosa participação, pela lindeza de bate-papo que foi esse. Que isso, gente! Que delícia foi conversar com você, Rafaela. E dizer que concordo muito com essa indicação que você fez. O escritor Marcos Bubac, ele é fantástico. Ele, ele é muito diverso na sua escrita. Ele escreve em variados gêneros, né? Tem a poesia, tem escrita para criança e tem livros, né, a partir de fonte histórica. E ele é maravilhoso mesmo, tá? Você tem toda a razão. Reforço essa indicação. E no mais, quero ressaltar, né, excelentes contribuições que Rafaela deixou aqui nesse bate-papo, né? Foram inúmeras. Vocês ouviram juntamente comigo. Eu só quero reforçar agora nesse momento final, né? Como foi importante ela apontar o papel, né, do cuidador, né, aquele que acompanha a criança e que precisa ser modelo de leitura, né, precisa ler com a criança, incentivar a criança a ler. Quando ela fala, né, na importância da gente acreditar na nossa escrita, isso é importantíssimo para os escritores. Não menos importante, quando ela faz o apontamento, né, do local que é a biblioteca, né, para acesso a livro, né? Então, eu quero fazer esses apontamentos e reforçar, né? Além da biblioteca que ela apontou, né, que é importantíssimo, que é aqui no centro de Vila Velha, a Biblioteca Municipal de Vila Velha, nós temos a Biblioteca Municipais, né, das outras cidades, nós temos a Biblioteca Estadual, todas elas com muitas obras de escritores capixabas. A gente está aí, né, com o retorno das bibliotecas Transcol, né, e a gente está acompanhando pela mídia, está vendo assim que está tendo muito acesso, muitas pessoas voltando a pegar, né, os livros emprestados, utilizar esse serviço. Então, a gente fica muito feliz com isso e na certeza de que todo esse movimento vai permitir com que
a gente leia mais, né? E é isso que a gente quer, né? O Brasil precisa ler mais. E é isto. Agradecer demais a você, Rafaela, pela empatia, pelo papo delicioso. E não posso dizer outra coisa senão obrigada. Obrigada mesmo. Adorei o nosso papo. Conversar com você foi como conversar, sabe, lá em Minas, na cozinha, tomando cafezinho. Ai, que delícia. E aí é isso, gente. Sigam mesmo as redes sociais da Rafaela, siga também a do coletivo. Eu quero pedir que vocês fiquem ligados no próximo episódio do podcast do Diversidade Literária, onde a gente vai, né, continuar celebrando a diversidade, o amor, a palavra e a vida. Beijos carinhosos e até a próxima. Tchau!